Olá, turma. É o professor Everaldo e o tema da nossa aula de hoje é solubilidade das substâncias. Como sabemos, tem substâncias que se dissolvem facilmente em outras, como é o caso do açúcar na água. Mas, por outro lado, tem substâncias que não conseguem se dissolver em outra, como é o caso da gasolina na água, né? Quando nós temos gasolina e água, ela não se mistura, forma uma mistura heterogênea. Para explicar o motivo da dissolução de uma substância em outra, vamos estudar hoje a dissolução das substâncias. Para entendermos este assunto, vamos começar a falar em polaridade de uma substância. Existe uma propriedade muito importante comum a todas as substâncias da natureza. Chamamos de polaridade. As moléculas que formam as substâncias, umas são polares, isto é, são formadas por dois polos, um positivo e outro negativo. E outras moléculas são apolares, formada por estruturas químicas simétricas, isto é, não apresentam polaridade. Pessoal, nós estamos falando aqui em moléculas. Moléculas é o nome que se dá à menor partícula de qualquer substância, né? Por exemplo, a menor partícula da água nós chamamos de molécula de água. A menor partícula da gasolina, nós chamamos de molécula da gasolina, tá? Então, como nós vimos, as moléculas elas podem ser polares e apolares. Polares quando apresenta dois polos, um positivo e outro negativo, e apolares quando não apresenta polaridade, né? Veja bem, também existe uma propriedade entre as substâncias polares e apolares, que diz o seguinte: substâncias polares se dissolvem em substâncias polares e substâncias apolares se dissolvem em substâncias apolares. Nunca substâncias de polaridades opostas se dissolvem uma na outra, tá? Então é isso aí. Sempre uma substância polar se dissolve em outra substância polar e uma substância apolar se dissolve em outra substância apolar, ok? Vamos dar um exemplo aqui. A molécula da água, H2O, é considerada polar, isto é, apresenta dois polos, um positivo e outro negativo. As moléculas do ácido clorídrico HCl, do ácido sulfúrico H2SO4 e do sal de cozinha NaCl são polares, portanto a água se dissolve muito bem nessas substâncias. Por que a água se dissolve no ácido clorídrico, no ácido sulfúrico e no sal de cozinha? Porque tanto a água como estas substâncias elas são polares. Por quê? Substância polar se dissolve em substância polar, tá ok? A molécula da gasolina é considerada apolar, isto é, não apresenta polos. As moléculas do óleo diesel, da graxa e do querosene também são apolares, portanto, estas substâncias podem ser dissolvidas pela gasolina. Por que a gasolina dissolve essa substância? Porque tanto a gasolina como essa substância elas são apolares de uma mesma grandeza, tá ok? Então, substâncias apolares dissolvem-se em substâncias apolares. Agora, a água, por ser polar, né, como nós vimos, não se dissolve na gasolina, que é apolar. Você tiver água e gasolina, elas não se misturam. Por quê? Porque a água é polar e a gasolina é apolar, né? Lembrar que só substâncias apolares
dissolve substâncias apolares e substância polar se dissolve em substância polar, ok? Agora vamos falar de uma categoria de substância que tem duas partes, uma polar e outra polar. Então, as substâncias apresentam dupla polaridade. Duas classes de substâncias têm comportamentos especiais quanto à polaridade. Os álcools e os sabões ou detergentes apresentam uma parte polar e outra parte apolar. Veja bem, nós falamos que as substâncias são polares e apolares. Agora, aqui nós temos um caso especial dos sabões, detergente e dos álcools, que existe uma parte apolar e outra parte polar, né? Essas substâncias foram muito importantes na pandemia, né? No coronavírus, ok? Estas substâncias se dissolvem tanto em substâncias polares quanto em substâncias apolares, né? Então, os álcools e a gasolina, os álcools, sabões e detergentes, eles têm essa propriedade de ter essas duas partes, uma parte polar e outra parte apolar. Exemplo, o álcool comum, etanol, que tem dupla polaridade, se dissolve tanto na água, que é polar, quanto na gasolina, que é apolar, né? Então, o álcool, como tem essa parte polar e a parte apolar, se dissolve tanto na água quanto na gasolina, não é isso? Então, pessoal, nós tivemos aí uma dupla polaridade, né? Uma substância que tem uma parte polar e outra parte apolar. Nós falamos do álcool. Mas tem outra substância que é o sabão ou detergente. O sabão ou detergente, como apresenta dupla polaridade, consegue limpar uma roupa. É que a parte polar do sabão dissolve-se na água, que é polar, e a parte apolar do sabão se dissolve na gordura presente na sujeira. Com o mecanismo da lavagem, a sujeira se separa da roupa e segue de esgoto adentro, ficando a roupa limpinha. A técnica da lavagem de roupa é isso. Você deixa a roupa de molho, a água se dissolve no sabão e a gordura, a sujeira se dissolve também no sabão, né? A água se dissolve na parte polar do sabão e a sujeira na parte apolar. Aí, com a lavagem, você consegue separar e deixar a roupa limpinha, tá ok? Então, falamos de duas substâncias, o álcool e o sabão, o detergente, que eles apresentam uma parte polar e outra parte não apolar, ok? Agora vamos ver como a água extrai o álcool da gasolina. Você já deve ter visto falar nisso aí. Ao se adicionar água à gasolina comum, a água extrai o álcool da gasolina. A água, como é polar, ela não se dissolve na gasolina, que é apolar, mas se dissolve no álcool que tem a dupla polaridade, né? Sendo assim, a água se dissolve no álcool e esta mistura se separa da gasolina, né? Como a gasolina tem densidade menor do que a da mistura homogênea, água e álcool, ela fica na parte superior do recipiente, tá? O álcool se separa da gasolina porque ele tem preferência pela água, pois ambos apresentam outra propriedade que é pontes de hidrogênio. Este assunto fica para outra aula, mas o importante é você saber que quando você coloca água na gasolina, o que acontece?
a água se mistura com álcool, porque o álcool tem a parte polar, que é a mesma da água, se mistura, né? E a gasolina não. A água se mistura com álcool. E o álcool tem essa preferência pela água, né? E a gasolina, ela fica no recipiente, ela fica em cima, porque ela tem uma densidade menor do que a densidade da mistura. Então, quando você coloca água na gasolina comum, no combustível, dá a impressão que você vai perder o combustível. Não, você vai separar a gasolina da mistura água e álcool, ok? Então é importante tudo isso, porque o álcool tem essa capacidade de misturar com a água e não com aliás, a água tem essa capacidade de misturar com álcool e não com a gasolina, tá ok? Pessoal, vamos resolver 2 exercícios. O primeiro é: o óleo comestível é uma substância apolar, tá ok? Assinale a alternativa em que contém uma substância que se dissolve no óleo comestível. Veja bem, o óleo comestível é uma substância apolar. Aqui nós temos a alternativa A, B, C, D, E, onde nós temos substâncias polares e apolares. Se o óleo comestível é uma substância polar, ele vai se dissolver em uma substância apolar. O item A, ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é polar, então não é essa ainda. O ácido clorídrico é uma substância polar, então o óleo comestível não se mistura com isso aqui, né? O sal de cozinha também é uma substância polar, da mesma forma que a água é uma substância polar. E a gasolina é uma substância apolar, portanto, o óleo comestível se dissolve na gasolina. Portanto, a alternativa é, ok? Vamos ao segundo exercício. O açúcar comum é uma substância polar. Assinale a alternativa em que contém uma substância que se dissolve no açúcar comum. O açúcar comum é uma substância polar, então ela vai se dissolver em outra substância polar. Aqui, nas alternativas, a gasolina é uma substância apolar. Portanto, o açúcar comum não se dissolve na gasolina. O óleo diesel é uma substância apolar. Mas o ácido clorídrico é uma substância polar. Então, o açúcar comum vai se dissolver no ácido clorídrico. No querosene não, que querosene é apolar. No óleo comestível não, porque óleo comestível é apolar. Portanto, a resposta correta aqui é a alternativa C, tá? Então, nós falamos de polaridade de uma substância, falamos que a substância ela é polar e é apolar, e que existe 2 substâncias que têm ao mesmo tempo uma parte polar e outra parte apolar, que é o álcool e o sabão e o detergente, né? Depois falamos como a água extrai o álcool da gasolina. Quando você coloca água no combustível gasolina, a água extrai o álcool da gasolina. A água se mistura com a água, fica embaixo e a gasolina fica em cima, né? E depois resolvemos esses 2 exercícios, tá bom, pessoal? Então, até a nossa próxima aula.